Estamos de volta com o segundo bloco do Guarulhos em Destaque. Interrompi o Eloy Pietá na sua fala a respeito da saúde, a respeito do tamanho da responsabilidade que tem o chefe do executivo. Quando eu me referi que o prefeito não veio aqui, ele pode mandar os secretários, e foi muito feliz a colocação do Eloy Pietá. Eu queria que o senhor concluísse, além de raciocínio que eu interrompi o senhor, peço desculpas. Imagina. Veja uma coisa, Geraldo. Administrar uma grande cidade hoje, ela exige, de um lado, administrar, digamos, os fatores que repercutem sobre a economia local. Isso é, que repercute sobre todas as pessoas. Por exemplo, a cidade de Guarulhos, ela está lentamente passando de um processo de predominantemente industrial para predominantemente uma cidade de serviços. E às vezes serviços pesados, tipo o transporte de cargas, né, que exige muito espaço urbano. Sim. Né? Só você olhar, por exemplo, você vai na região do Presidente Dutra, né, o quanto lá se instalaram transportadoras, não é só na região de Cumbica, em outras regiões da cidade, Taboão também, o quanto se instalaram transportadoras que ocupam o espaço urbano, né, que não é largo. O espaço urbano numa cidade que foi se fazendo... Guarulhos é mais velho do que o Rio de Janeiro. Sim. Né? Então foi se fazendo aos poucos essa cidade e sem um planejamento diferente de Goiânia, por exemplo, diferente de Belo Horizonte, ou diferente de Brasília, que foram cidades planejadas no chão vazio. Né? Então, o prefeito tem que se preocupar com essas questões da economia em todos os seus aspectos, porque repercute no emprego, na atividade e na vida das pessoas. O prefeito tem que se preocupar com as finanças da prefeitura, porque o que está acontecendo no Brasil contemporâneo? Né? Houve um crescimento grande de investimentos nos últimos 10, 15 anos, né? Investimentos públicos, de tal maneira que cresceu o custeio da administração. Por exemplo, em 2006 eu inaugurei um hospital dos Pimentas. É um hospital novo, não existia. Você sabe que um hospital ele custa a cada ano o preço de sua construção, né? Então, na verdade, você, depois que construiu um hospital, 8 anos depois você construiu 8. Né? Eles não existem, é porque a manutenção daquele custa a construção. Mas o hospital, a manutenção anual. Ele está, da maneira como o senhor planejou o hospital, ele está sendo feito nos dias de hoje? Olha, ele não chegou ainda aos 100% dos serviços para os quais foi planejado. Por quê? Porque o serviço custa. Então, você, por exemplo, ali na região do Jardim Paulista Continental, você tem uma nova unidade básica de saúde, a mesma coisa na região de cidade, na região do Jardim Nova Cumbica. Você tem uma UPA, né, uma unidade de pronto atendimento. Né? Então, o problema não é só construí-la. Né? O que custa mesmo é você ter os médicos, enfermeiras, remédios e todo o sistema de manutenção de uma unidade de saúde. Então, hoje, as prefeituras, elas estão sobrecarregadas de custos de serviços que elas exercem, os mais variados, uma miríade de serviços. Né? Então, o prefeito tem que também se preocupar como é que está indo a situação das finanças municipais. Ao mesmo tempo, para poder fazer novos investimentos e para poder manter com excelência os serviços existentes e a manutenção adequada da cidade. O prefeito ele precisa também planejar os momentos diferentes que vão acontecer a cada ano, as novas circunstâncias.
Por exemplo, a Dutra agora está fazendo mais uma parte de uma marginal aqui na cidade de Guarulhos. Então, isso aí tem uma série de repercussões, o prefeito tem que se preocupar com isso. O prefeito tem que se preocupar com as exigências que o judiciário faz da prefeitura, né? E às vezes até conversar com os juízes dizendo, mas não é possível isso aí que o senhor está fazendo, ou com o promotor público. Por exemplo, esses dias eu soube que um promotor público, né, na verdade, e um juiz disseram para a prefeitura, nós vamos fazer uma reintegração de posse numa área particular, onde tem 400 famílias, e vocês, prefeitura, vão ter que ter acomodação adequada para as 400 famílias. Você acha que uma prefeitura, né, numa cidade que ainda tem favelas, numa cidade que ainda tem área de risco, está com 400 casas disponíveis, bonitinhas, aguardando a reintegração de posse de área particular que aquele juiz vai fazer? Não está. Então é o seguinte, você tem que discutir as coisas com o judiciário, às vezes ir no Tribunal de Justiça discutir. Você tem que ir no Tribunal de Contas que às vezes te faz determinadas exigências impossíveis. Você tem que ir no Ministério Público Federal, que te faz exigências muitas vezes impossíveis. Todo mundo quer governar, né? E deixa só a responsabilidade em quem é o chefe. Então é o seguinte, hoje, dirigir uma cidade grande Precisa ter uma boa equipe. Por exemplo, é diferente de um prefeito de uma cidade de 15 mil habitantes. Tá? É prefeito de uma cidade de 15 mil habitantes, vem o cidadão lá e diz o seguinte, olha, né, eu estou com uma vaca doente, né, e não tenho transporte, digamos, para levar lá o veterinário, né? O senhor me arranja, né, um carro para eu levar o veterinário lá? É diferente. Né? Isso é numa cidade pequena, né? Agora, numa cidade grande, não dá para o prefeito chegar, né, e se dedicar a resolver aqueles milhões de problemas individuais. Ele tem que se dedicar fundamentalmente à resolução dos problemas de repercussão geral. Seja repercussão geral num bairro, né? Seja repercussão geral num setor específico da atividade, como saúde, como Mas educação. ele, além de ter uma boa equipe, ele precisa ir para as ruas ouvir a população. Como o senhor fazia. Sim. Eu lembro que o senhor era prefeito e algumas coisas eu criticava, e o senhor mandava a sua assessoria responder, e eu tinha resposta. Eu tinha a sua resposta mais rápida do que a do secretário. A sua assessoria de imprensa da época, eu lembro, me recordo, o Justino muitas vezes me encontrava na rua. Geraldo, aquilo que você falou aqui, ó, o prefeito até mandou já um e-mail para você. Muitas vezes o secretário responsável da pasta me mandava depois a resposta. Então, eu entendo a sua comparação. Mas o Almeida tem também circulado pela cidade, pelo menos informação. Respeito a sua... Vamos voltar a essa cena da administração. Eu acho que hoje o prefeito de qualquer cidade do Brasil precisa fazer o que o senhor falou. Ir no Ministério Público, no Tribunal de Contas, conversar e explicar para eles... No governo federal, no governo estadual, porque são obras comuns, ações comuns. Independente do partido. Veja o caso, por exemplo, o governador Geraldo Alckmin anunciou, vamos fazer um novo pronto-socorro no Hospital Padre Bento. Ó, que bonito. Só que fechou o atual. Pronto-socorro é uma coisa que a gente não fecha. Verdade. Pronto-socorro é o seguinte, eu vou fazer um novo, então antes eu organizo onde é que vai ficar provisoriamente funcionando, né, o pronto-socorro, né, para dizer o seguinte, então agora provisoriamente funciona aqui, eu estou fazendo o novo aqui. O que você não pode é chegar e fecha um pronto-socorro e diz, meus queridos, daqui a 3 anos vocês vão ter um pronto-socorro novo. O cara está morto. E além disso, aproveitando esse gancho, o que eu acho um grande equívoco da classe política é assim, quando chega a eleição, se prometeu um metrô em Guarulhos, né? Se prometeu muitas coisas em Guarulhos e muitas cidades do interior. Eu espero que o governo Geraldo Alckmin não esqueça das promessas, né? Não esqueça porque a gente precisa de um metrô na cidade de Guarulhos. Você sabe quantas linhas de metrô estão sendo feitas na Grande São Paulo? 5, né? Essa linha prometida tem 14 quilômetros.
Você sabe qual é a média de quilômetros que o governo do estado tem feito de metrô por ano? Não. Não chega a 2 quilômetros. Então, não chega a 2. Então, se tivesse só essa linha, que tem 14 quilômetros, demoraria para ela estar pronta no ritmo que tem sido histórico no estado de São Paulo, demoraria 7 anos. Mas tem mais outras 4. Então não vamos ter metrô. Então é o seguinte, não, eu não digo que não vai ter metrô. Não, dentro desse comparativo. O que não pode, né, é enganar as pessoas. Verdade. Como se já pudesse comprar o ticket do metrô para pegá-lo quando ele demora vários anos. E a valoriza, isso que não é que é engraçado, é que valoriza. Se você hoje... Sim, valoriza a região. For comprar um imóvel na área onde poderá ter metrô, aumentou absurdamente 100%. Claro que aumentou. Não é uma realidade. É a chamada especulação imobiliária. Exatamente. Que aí todo mundo fica de olho grande. E né? o cara não vai vender. Porque, posso falar uma coisa para vocês? Olha, não sou filiado a nenhum partido, eu falo de todo mundo com respeito. Mas não vamos ter metrô em Guarulhos tão cedo. Então, esse governo vai terminar, os 4 anos dele, o Geraldo Alckmin, não vai ter metrô. Pode apostar aí. Não tem os números da Mega Sena, mas é real. 4 anos não é Bom, mas pelo menos, se não tiver metrô, pelo menos nós vamos ter o trem metropolitano que vem da estação Engenheiro Goulart. Esse está mais fácil. Até o aeroporto. O aeroporto, tá mais até fácil. O Parque Secap. Tá Agora veja o seguinte, só para te dizer, quando é que eu era deputado estadual... Lembro, você ia na FIG, eu era estudante de direito. Mas veja o seguinte, aí em 1992, olha que nós já estamos distantes de 1992, são mais de 20 anos, né? Eu entrei com emendas ao orçamento do Estado de São Paulo para fazer os estudos, né, e projeto de implantação do trem que liga São Paulo ao aeroporto de Guarulhos e ao Parque Secap. Faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Está se realizando agora. Por que demora tanto? Então é o seguinte, bom, eu acho que esse caso do trem para o aeroporto, inclusive, não só demorou, como o objeto ficou mais restrito. Antes era um trem que vinha diretamente da Estação da Luz ou do Brás, em linha própria, né? Em linha própria, como tem em vários aeroportos do mundo. Por exemplo, em Londres, você pega o aeroporto de Heathrow, que é o principal de Londres, você tem uma linha própria que em 15 minutos você está próximo ao centro de Londres, numa grande estação do metrô que se chama Paddington, né? Então é o seguinte, agora se você vai pelo trem normal do aeroporto, aí você vai demorar uns 35 minutos, 40, né? E se você for de carro, você vai demorar mais de 1 hora. Então é o seguinte, era previsto uma linha própria do trem, que vinha do Brás ou da Luz até o aeroporto e Parque Secap. Agora não tem mais a linha própria, agora apenas é um ramal que sai da estação Engenheiro Goulart, na região aqui, na margem do Rio Tietê, do lado de São Paulo, sai da estação Engenheiro Goulart e vai para o Secap Aeroporto. Então veja, o cidadão que vai pegar por exemplo, se ele está na Vila Mariana, ele vai ter que pegar o metrô e ir até a estação Sé, né? Da estação Sé, ele vai ter que pegar o metrô para ir até a estação Brás. No Brás, ele vai ter que pegar um trem para ir até Engenheiro Goulart, e Engenheiro Goulart ele vai pegar o trem para ir até o aeroporto Secap. O turismo. Então veja o seguinte, veja que diminuiu o objeto e você pergunta por que essas coisas demoram. Eu acho que a demora de fazer o trem para o aeroporto é algo imperdoável. Porque hoje em dia você tem o maior aeroporto do Brasil, né, não servido pelo sistema ferroviário. Você tem que aguentar os engarrafamentos, às vezes monumentais da Via Dutra, os engarrafamentos monumentais da Ayrton Senna
e perdeu os aviões internacionais ou nacionais. Com certeza. Né? Então, eu acho, viu, Geraldo, lembrando o início da nossa entrevista aqui, que 2015 é um ano para se preocupar mais com as questões, né, das grandes cidades, as questões do país, as questões da economia, do que com alianças políticas e quem vai ser candidato a isso, aquilo. Agora, você mesmo, você tem que sempre colocar um pouco de pimenta, né? É a tua função. É sempre um prazer conversar com você. E as pessoas ficam curiosas. Exatamente, com certeza. Eu quero te agradecer aí, você ter aberto na sua agenda um convite nosso. Eu estou sempre à tua disposição. Obrigado. E as suas considerações finais. Tá bom. Eu quero apenas agradecer a todos que têm a oportunidade de estar nos ouvindo e, já que nós estamos ainda em janeiro, né, voltar a desejar a todos um 2015 melhor do que 2014. Para quem teve algum problema de doença, que não tenha, né, que esteja tudo bem, né? Para quem teve um problema financeiro, eu vou falar como fala o pessoal de muitas igrejas aí, que neste ano as questões se resolvam. Com certeza. Né? E que a vida pessoal seja uma vida de felicidade. Quando a gente faz pesquisa nacional, quantas pessoas se sentem felizes e tal, tem uns 70%. Então eu desejo aos outros 30% também que se sintam felizes. Eloy, obrigado. Obrigado. Conversei, portanto, no dia de hoje com o ex-prefeito Eloy Pietá. Eu vou arriscar o meu palpite, né? Ele não falou nada e nem vai falar, porque a experiência de vida que ele tem, jamais ele vai chegar aqui em qualquer veículo de comunicação e falar assim, eu sou o candidato, mas eu acho que ele é candidato. Opinião do Geraldo Júnior, né? Eu acho, pela experiência, né? E pela capacidade que ele tem de interagir com a oposição, eu acho que ele é candidatíssimo. Agora, no partido há uma disputa, né? Então, nessa disputa, evidentemente, vai ter um vencedor. O nosso muito obrigado pela sua audiência. TV Destaque, 11 anos, fazendo jornalismo com responsabilidade.